A minha mãe sempre foi muito sofrida. Ela conta que os pais dela maltratavam muito ela, tratavam ela como empregada dentro de casa, não como filha. Ela fazia tudo dentro de casa. Eles nunca deram amor, carinho, atenção pra ela, nada. E o pai dela batia muito nela. E a mãe também, né? O pai por qualquer coisa batia nela. E ela sempre ali, obediente, sempre fazendo as coisas que eles mandavam, né? Mas pra eles nada tava bom, nada do que ela fazia tava bom. Até que um dia a minha mãe cansou disso tudo e ela resolveu casar bem novinha, gente, bem novinha por causa disso, por causa do sofrimento que ela passava na casa dos pais. E ela casou com o primeiro homem que apareceu. Só que ela pensando, né? Cabeça, eu acho que muitas mulheres pensavam isso também antigamente, né? Ela pensava que a vida dela ia mudar quando ela casasse. Só que piorou. O homem, nossa, tratava ela pior ainda, né? Tratava ela muito mal, batia nela, nossa, bebia, não queria saber de pagar as contas dentro de casa. A minha mãe tinha que se virar 3 vezes mais para conseguir não deixar faltar nada para mim, né? Porque quando eu nasci, ele não queria nem saber de mim, não queria nem saber de comprar leite, fralda, nada. Ele dizia que era responsabilidade da minha mãe. E a minha mãe que se virava. Meu pai, ele bebia muito, muito, muito mesmo. E fumava muito. Até que um dia, quando eu já tinha uns 16 anos, ele faleceu por conta disso. E assim, a minha mãe, ela nunca deixou nada faltar pra mim. Ela sempre trabalhou, lutou muito pra conseguir as coisas pra dentro de casa e pra mim principalmente. Mas por ela ter tido uma criação muito ruim, né, com os pais, ela não conseguia me dar amor, ela não conseguia me dar carinho. Mas assim, eu não levava, eu não ficava magoada com a minha mãe, porque eu entendia que ela não conseguia demonstrar o amor dela de outra forma, né? Mas eu via o amor dela em tudo que ela fazia por mim, né? Pelas coisas que ela comprava, por não deixar faltar nada pra mim, pela preocupação, sabe? Então eu vi o amor dela nessas formas, dessa forma, no caso. E tá certo, o tempo passou e eu fui, assim, eu sempre fui uma criança muito tímida, muito calada. E na escola, os meus colegas me chamavam de esquisita, por de tanto que eu era calada, gente, vocês não tem noção. Eu era muito, muito tímida mesmo, caladona, bem esquisita mesmo. Só que aí, gente, quando eu tinha 19 anos de idade, eu comecei a frequentar uma igreja. Nessa igreja, de bairro mesmo. Só que nessa igreja tinha muitos jovens, era uma igreja muito animada, muito animada. E todos os jovens eram ali focados mesmo na obra do Senhor, sabe? De fazer tudo dentro da igreja que envolvesse as coisas da igreja, né? E foi nesse lugar, e foi na igreja que eu comecei a me abrir mais, que eu comecei a perder mais a vergonha. Eles me ajudavam muito, eram muito amigos, sabe? Muito bacanas. Então, eles me ajudaram muito a perder a timidez. Então, aos pouquinhos, eu fui perdendo a timidez, né? E foi em um retiro que eu conheci o Antônio. O Antônio, um rapaz muito simpático, muito zeloso, gente, muito zeloso mesmo. Engraçado. E ele veio puxar assunto comigo. A gente trocou contato. E depois daí a gente não parou mais de se falar. Não paramos mais. E foi daí que ele me pediu em namoro. E todas as pessoas da igreja falavam muito bem dele. Olha, o Antônio, ele é um rapaz muito zeloso, ele é trabalhador, você tirou a sorte, né? Agradeça a Deus, não sei o que. Só falava essas coisas pra mim. E só que eu já tava gostando muito do Antônio, muito mesmo. E eu via mesmo as qualidades dele. Todo mundo falava muito bem dele, muito bem. Apresentei ele pra minha mãe. A minha mãe gostou muito do Antônio, gostou bastante mesmo. Chamava até pra almoçar em casa, jantar e tudo. Tá certo, tava indo tudo bem, tudo bem. Até que um dia, o Antônio, ele me pediu em casamento. Sim. Ele fez uma surpresa, ficamos noivos. E, gente, eu desabafava, assim, com a minha mãe, sabe? Eu falava tudo pra minha mãe. A minha empolgação era tão grande, a minha felicidade era tão grande, sabe? Que eu falava pra minha mãe, mãe, ele é maravilhoso, mãe. Ele é tudo, Deus mandou esse homem na minha vida, nossa, ele faz de tudo por mim, ele é trabalhador, assim, sabe? Eu elogiava muito ele pra minha mãe.
Só que aí, gente, a minha mãe começou a fazer cara feia. E eu não tava entendendo por que que ela tava daquele jeito. Só que eu deixei pra lá, achei melhor deixar quieto, porque a minha mãe também era de lua, né, gente? Então eu pensei, não, deve ser o jeito dela, né? Então, gente, começaram os preparativos do casamento e a minha mãe não se envolvia com nada, sabe? Aí começou a reclamar, começou a falar mal do Antônio, sabe? Começou a ficar resmungando. Eu só sei que no dia do casamento, gente, ela foi, mas ela tava com a cara fechada, gente, com a cara mais feia do mundo. O casamento todo, no cartório, na igreja, ninguém tava entendendo nada do que tava acontecendo, né? Ok. Eu e o Antônio nos casamos, fomos morar juntos. E a minha mãe, gente, ela começou a fazer um inferno na minha vida. Ela me ligava falando mal do Antônio. Ela, olha, você tome cuidado. Não é porque ele é crente que ele não pode trair, que um dia ele possa trair você não, viu? Preste atenção, não seja boba. Começou a falar mal do Antônio, a falar isso, a encher minha cabeça, gente. Pra eu ter ciúme do Antônio, coisa que eu não tinha ciúme, gente, era do Antônio. Mas ela conseguiu, gente. Ela conseguiu me fazer sentir ciúme do Antônio. Porque o Antônio, gente, passava muito tempo fora por causa do trabalho. Só ele que trabalhava. Então ele fazia horas extras pra ter um dinheirinho extra, porque a gente tinha planos, né? Tinha objetivos. E ele não tinha problema em trabalhar. Ele gostava muito de trabalhar, né? Aí ele passava muito tempo fora. E a minha mãe usava isso pra me fazer sentir ciúmes. Ela dizia, olha, presta atenção, homem que passa muito tempo fora, tá aprontando alguma coisa, aí tem. Gente, comecei a ter ciúme do Antônio por causa da minha mãe. Aí, gente, eu ligava pro Antônio direto, eu ligava pro Antônio, você tá onde? Você tá fazendo o quê? Ele chegava em casa, gente, cansado do trabalho, e eu ali brigando com ele, discutindo com ele, sabe? Dizendo que ele dizia que tava no trabalho, eu dizia que era mentira, que ele tava mentindo. E foi daí que o Antônio, ele começou a registrar tudo, sabe? Quando eu me lembro, gente, eu tenho raiva de mim mesma, tenho raiva, sabe? Ele começou a registrar tudo, ele começou a tirar foto quando chegava no trabalho, ele começou a tirar foto no meio do trabalho, ele tirava foto quando saía, quando pegava o ônibus. Gente, coitado, só de lembrar, eu tenho pena do meu marido nessa época, sabe? Mas a minha mãe ali, me atanazando, né? Até que um dia eu, né, falei, não, o Antônio, gente, o Antônio tá realmente trabalhando, isso é coisa da minha mãe, sabe? Então eu e o Antônio, a gente ficou bem de novo. A minha mãe, vendo que estávamos bem novamente, ela usou outra tática, outra estratégia para me fazer sentir ciúmes. O Antônio, sempre que estava de folga, ele tinha um compromisso com o pastor da igreja. E ele ia sempre uma hora sempre que estava de folga, com o pastor visitar irmãos que estavam doentes, acamados, que não podiam estar na igreja sempre. E ele e o meu marido fazia essa visita para esses irmãos, tipo para encorajar, né? E a minha mãe sabia disso. Aí a minha mãe me ligou, falando assim, olha, hoje eu fui em tal lugar e vi o teu marido na porta da casa de uma mulher moreninha do cabelo cacheado. E assim, gente, realmente tinha essa irmã na minha igreja, né? Uma irmã moreninha de cabelo cacheado. Ela deu a descrição dessa irmã da igreja. E eu falei assim, como assim, mãe? Não, ele tá com o pastor e não sei o que. A minha mãe disse, não, ele tá na casa dessa irmã. Ele tava com o pastor? Não, tava sozinho, filha, sozinho. Gente, fiquei doida, fiquei louca. Então a primeira coisa que eu fiz, gente, foi ligar pra pastora, que era minha melhor amiga. Nossa, muito amiga mesmo, eu e a pastora. Eu liguei pra ela, gente, aos prantos, morrendo de chorar, falando tudo que estava acontecendo. E ela falou, não, filha, realmente o seu marido passou aqui em casa e foi com meu marido visitar os irmãos. Que história é essa? E eu falei, não, pastora, não é possível, minha mãe não ia mentir, minha mãe deu a descrição certinha dessa irmãzinha da igreja, a moreninha do cabelo cacheado, falei até o nome dela. E a pastora em 10 minutos estava na minha casa. Agarrou o carro e foi pra minha casa, 10 minutos chegou. E eu aos prantos, desesperada. E ela, minha filha, pelo amor de Deus, a sua mãe tá querendo destruir seu casamento. Seu marido realmente passou na minha casa e foi com o meu marido, o pastor da igreja, filha. Foi visitar e eu não queria acreditar, gente, eu tava transtornada. Ela pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte,
eu vou ligar aqui agora. Vou fazer uma chamada de vídeo. Fez uma chamada de vídeo pro pastor e ela não falou o que estava acontecendo. Ela só disse assim: não, amor, eu tô aqui na casa da Sônia e a gente ficou com saudade dos irmãos, tal. A gente queria ver, eu sei que vocês estão aí na casa de fulano de tal e a gente quer ver eles, quer falar com eles um pouquinho. Aí, né, o meu marido até deu um tchauzinho assim pra mim. Ou seja, tava com o pastor na casa dos irmãos. Gente, eu tava, sabe, transtornada. E quando eu vi meu marido ali junto com o pastor na casa dos irmãozinhos doentes, nossa, me deu um alívio tão grande no coração, sabe? E depois disso, eu contei tudo pra pastora o que estava acontecendo, tudo. E ela falou assim: filha, pelo amor de Deus, se distancia da tua mãe. A tua mãe vai acabar com o teu matrimônio, vai acabar com o teu casamento. Infelizmente é mãe, mas ela tá querendo destruir seu casamento, não sei, por inveja. Ela tem inveja de você, com certeza essa inveja. E eu, gente, eu não queria acreditar. Como assim a minha própria mãe com inveja de mim? Sabe, eu não queria acreditar, gente, não queria. Meu marido chegou, contei tudo o que aconteceu pra ele. Meu marido ficou com muita raiva, sabe, muito chateado mesmo. Fui conversar com a minha mãe, confrontei ela mesmo, gente, sabe? Coloquei contra a parede mesmo. Falei tudo. E a minha mãe, gente, não falava nada. Nada. Mas quando eu disse que eu não queria mais contato com ela, que eu ia ter que me distanciar dela por conta disso, ela ficou louca. Ela disse: vai, não bota mais os pés na minha casa, sua ingrata. Vai embora, me expulsou da casa dela, disse que não queria me ver nunca mais, nem pitada de ouro. Aí um dia eu conversando com a pastora, gente, ela me falou uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Eu contei a história da minha mãe para a pastora. E a pastora, ela falou, né, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ela disse que o fato da minha mãe ter sofrido tanto na infância com os pais, ter sofrido com casamento, de nunca ter sido feliz, fez ela se tornar uma pessoa amarga. E nisso, quando ela me viu feliz, quando ela me viu contente, quando ela viu que eu casei com um homem do bem, sabe, um homem de igreja, ela sentiu inveja. Mas, gente, como é que uma mãe tem inveja de uma filha? Como é que uma mãe de verdade vai querer a mesma vida que ela teve pra filha, sabe? Porque foi isso que passou na minha cabeça. Se a minha mãe não estava contente com a vida que eu tinha, uma vida muito boa e feliz, então ela queria que eu tivesse o mesmo destino dela, a mesma vida dela, né? Então eu fiquei muito mal, sabe? Eu fiquei muito triste. E quando a pastora falou isso, eu pensei em voltar a ter contato com a minha mãe para tentar ajudar ela, sabe? Mas a pastora achou melhor não, meu marido também não quer de jeito nenhum. Mas, gente, eu fiquei com tanta pena da minha mãe, porque eu realmente pensei nisso que a pastora falou, né? Minha mãe não teve uma vida feliz, não teve uma infância boa, não teve um casamento bom. Então eu quero tentar ajudar ela, né? Só que eles acham melhor não. Meu marido tem medo dela voltar a transar a nossa vida, a prejudicar nosso casamento. E ele acha melhor não, né? E a pastora acha que é melhor ter um contato mínimo assim com ela, o básico. Sempre que ela precisar, eu tá ali disponível, entendeu? Procurar saber como ela está, sabe? Se ela tá bem, se ela tá precisando de alguma coisa. Não abandonar completamente, né? Não se distanciar completamente. Mas evitar contato, assim, de conversar novamente, de falar da minha vida pra ela. Porque ela, infelizmente, tem esse jeito, né? Mas eu não sei, gente, o que é que vocês acham? Vocês acham que eu volto a conversar com a minha mãe pra tentar ajudar ela? Ou não, vocês acham melhor manter distância mesmo, não abandonar completamente, fazer que nem meu marido e a pastora acha, não abandonar completamente, mas continuar ali procurando saber como é que ela tá, ajudando sempre no que for preciso, né? Mas vocês acham o quê? Que eu devo procurar ajudar ela, dizer que eu entendo o que aconteceu com ela e tentar ajudar de alguma forma, sabe? O que vocês acham? Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Mais uma história real enviada por escrita. E, gente, assim, na minha opinião, né, ela é uma mãe narcisista, né? Já teve vídeos aqui falando sobre esse assunto de mães narcisistas, né? Mães que se acham melhores que as filhas, que querem ser melhores que as filhas,
que não querem ver a filha de jeito nenhum bem, de jeito nenhum feliz, gente. Isso é sinal de uma mãe narcisista, né? Mas é como ela falou, a mãe dela passou por muito sofrimento na infância, né? E com certeza isso tá fazendo ela se tornar essa pessoa, né? Uma pessoa fria, uma pessoa amarga, infeliz, que nem o bem da filha quer ver, né? Então, ela quer tentar ajudar a mãe, mas eu acho que desse jeito, meu amor, você não vai conseguir ajudar. Eu acho que você deveria conversar com ela sim, mas para procurar ajuda psicológica. Tipo, fazer um tratamento psicológico, porque, querendo ou não, isso se trata de uma doença, não é? Então, ela tem que procurar ajuda psicológica, porque não é normal uma mãe querer o mal de uma filha, fazer todo esse inferno, inventar mentiras, gente. Olha só o que a mãe dela tava fazendo, inventando mentiras, né? Então, eu acho que a sua mãe precisa de ajuda, sim. Mas você sozinha não vai conseguir ajudar ela. Tem que ser uma ajuda de um especialista. É o que eu acho, tá? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham dessa história, tá? Curta, comenta, compartilha. Se você for novo e caiu aqui de paraquedas, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, a opção todos, pra não perder nenhuma história, tá? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.